Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 25, versículo 21. E diz assim: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Certamente eu já estudei com vocês esse versículo, mas como a palavra de Deus se renova, sempre podemos tirar um pouco mais de lições desse versículo. Eu estou fazendo uma jornada financeira de 21 dias. Estudando esse livro aqui, é um projeto de 21 dias que fala sobre embaixadores do reino, da Camila Russo, como glorificar a Deus através das finanças. Apesar dessa parábola estar falando sobre o reino de Deus, ela também nos ajuda a entendermos um pouco de finanças. E é muito importante que a gente estude sobre finanças. Essa é uma das principais causas de divórcio. Ela fica acima da infidelidade conjugal. Um dos principais motivos para o divórcio é a crise financeira. Além de que a crise financeira também rouba a nossa paz. Então eu estou fazendo essa jornada e me deparei com esses versículos, na verdade com todo esse texto que está em Mateus 25, 14 a 30. Nessa história nós observamos a sabedoria de um senhor que ao viajar distribui os seus talentos para que os seus servos administrem a sua riqueza enquanto ele está em viagem. O interessante é que ele não divide em quantidades iguais. Se você for observar no versículo 15, lá diz que ele distribuiu com base na capacidade de cada servo. E isso é muito interessante, porque esse Senhor faz alusão ao nosso Deus, não é? Então, o Senhor também distribui seus talentos conforme a nossa capacidade. Por isso que a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1. Apenas um talento. E aí vem a primeira reflexão que a gente começa já a ficar pensativo. Com base na capacidade, quanto você deveria receber? Deus sabe do que você é capaz. E isso te assusta ou te deixa tranquilo? Quando olhamos para o outro, achamos justo ele receber mais do que a gente? Ou achamos injusto? Será que Deus erra nessa distribuição? Essa mensagem não é apenas sobre recursos financeiros, mas ela pode ser sobre dons, sobre força física e bens materiais. O interessante é que o Senhor faz a distribuição correta. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, a Bíblia diz que eles saíram imediatamente para negociar, investir, aplicar, multiplicar aquilo que receberam. Enquanto o que recebeu um talento, ele só teve o trabalho de enterrar, de esconder o talento que era pertencente ao seu Senhor, provando que ele realmente não merecia mais do que aquilo. Quando o Senhor ele retorna de viagem, começa-se a prestação de contas. Tanto o que ganhou 5 como o que ganhou 2 dobraram os seus talentos e apresentaram essa prestação de conta ao seu Senhor. Por isso que vem o versículo de hoje, que diz assim: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Tem coisa melhor do que você ser chamado de bom e fiel, de você ser reconhecido por Deus como alguém que multiplicou tudo aquilo que o Senhor te deu?
que você fez prosperar tudo que o Senhor te mandou? Por último, nesta prestação de contas, chega aquele que recebeu apenas um talento. E ele já chega acusando o seu senhor, chamando ele de severo, e por ter medo dele, ele achou melhor enterrá-lo. Mas ele chega apresentando ao seu senhor o seu talento e diz: está aqui. Não perdi nada do que você me deu, estou te devolvendo. Ele achava que com isso ele estava fazendo algo certo, porque ele não perdeu esse valor, mas ele devolve, achando que não haveria nenhuma penalidade, já que ele estava devolvendo. Diante dessa atitude, o Senhor se altera e chama o servo de mau e negligente. E ainda dando-lhe um sermão, dizendo que se ele achava de fato que o seu senhor era severo, ele pelo menos deveria ter entregue o seu talento no banco, aos banqueiros, para que pelo menos gerasse um juro mínimo, mas tivesse algum ganho. Então daqui nós tiramos outras reflexões. Por tudo que Deus te entregou, Ele hoje pode te chamar de bom e fiel, ou Ele te chama de mau e negligente? Deus está sendo injusto contigo, ou Ele acertou na quantidade de talentos que Ele te deu? O Senhor toma uma atitude que a princípio parece injusta, mas é bem compreensiva e ajustada quando a gente entende o que está acontecendo. No versículo 28 e 29, ele diz assim: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Tudo bem ele tirar daquele que não multiplicou o seu talento. Ele não merece realmente aquele talento. Agora, por que colocar naquele que já tem tanto? Porque ele consegue multiplicar. Porque colocando nas mãos dele, ele se torna um canal para abençoar outras pessoas. Ele multiplica tudo que vem para as mãos dele. Ele é abençoado. Deus nunca vai tirar daqueles que estão multiplicando e trabalhando para ele. Deus nunca vai tirar. Mas aquele que só reclamam do seu Senhor e do pouco que receberam, esses vão ficar sem nada. Se você recebeu pouco e ainda você está reclamando, porque você nem está fazendo prosperar esse teu pouco, pois nada sabem fazer com as bênçãos recebidas. Esse tipo de pessoa não sabe o que fazer com bênçãos recebidas. Ele não distribui, ele não multiplica, ele não abençoa outras pessoas. Então ele é estéril. Deus não consegue usá-lo para abençoar outras pessoas, nem mesmo a sua família. Por isso que a gente observa muitas pessoas fazendo 1001 tarefas com os seus talentos. Eles conseguem administrar os seus talentos de uma forma tão poderosa que eles vão adquirindo mais e mais. E Deus vai colocando sobre eles mais dons, mais talentos, porque sabe que mandando para ele, toda a comunidade vai ser abençoada com ele. E muitas vezes a gente observa o rico se tornando cada vez mais rico. Ele vai enriquecendo porque ele sabe administrar os recursos que o Senhor enviou para ele. E essa atitude, saber administrar os talentos e dons que Deus nos manda, faz com que a gente sempre esteja subindo para o topo. Porque Deus sempre vai nos colocando sobre mais e mais e mais. Porque nós sabemos como utilizar tudo que Deus manda para nós. Pois o Senhor, Ele não recolhe nenhum talento para si. Vocês observaram nessa parábola que aquele Senhor, quando volta, Ele não pega o que é dele. Ele deixa nas mãos os seus servos. E pelo contrário, Ele vai acrescentando. Aquele que tinha mais recebe agora esse talento daquele que não soube usar. Tenha
consciência que você só receberá mais quando você aprender a multiplicar o que já tem em suas mãos. O Senhor ainda não voltou. Jesus ainda não voltou. Então, ainda dá tempo de você e eu sairmos para multiplicarmos tudo o que Ele nos entregou. Faça isso e você vai ter paz. A paz de saber que quando Ele voltar, Ele não vai te condenar. Pelo contrário, Ele vai te chamar de servo bom e fiel e ainda vai te colocar sobre o muito. E até mesmo nesses dias atuais que estamos vivendo, Ele sempre vai nos colocar no topo, sempre vai nos colocar, sempre vai abençoar mais aqueles que estão usando seus dons e talentos da forma correta. Então você é daqueles que multiplicam, que recebe a confiança do seu Senhor e administra bem tudo que o Senhor te colocou nas mãos, ou você é daquele que só reclama de Deus porque deu pouco, reclama de Deus porque não sabe o que fazer com aquele pouco, reclama o tempo todo que poderia receber mais, olha para as pessoas e vê elas sendo abençoadas e diz assim, elas não merecem, elas não fazem nada para terem tudo isso, e eu que vivo na casa do Senhor, eu que faço a vontade de Deus, recebi pouco. Será que é assim mesmo? Por que pessoas ricas elas são tão abençoadas? Porque jogadores de futebol ganham fortunas. Muitas vezes é porque eles ajudam mais do que a gente. Muitas vezes eles fazem muito mais doações. Muitas vezes eles dividem seus recursos com outras pessoas e abençoam outras pessoas. Enquanto a gente vai só retendo, parando. Quando chega nas nossas mãos, para. Porque todos os recursos que Deus envia para nós é para que nós sejamos canais, para que a gente abençoe. Claro que nós temos que ter a nossa parte, claro que nós temos que multiplicar aqueles recursos que vieram para nós, para que a nossa família tenha uma certa estabilidade, mas ao multiplicar vai sobrar para abençoar outras pessoas. Assim como você foi abençoado, você precisa abençoar outras pessoas. Deus não vai te abençoar para que você retenha para você somente. Ele não vai fazer isso. Por isso que você muitas vezes recebe pouco do Senhor. E não adianta reclamar e querer mais se você não está utilizando aquilo que Ele te deu da forma correta. Isso se refere a tudo, até mesmo o conhecimento acadêmico. Se você não utilizar ele, se você não repassar ele, ele vai ser esquecido na tua mente, ele vai ser apagado. Como um dom de cantar, se você não faz isso para aquilo que o Senhor te abençoou, se você não usa isso para o reino de Deus, Ele tira também. Tem muitas pessoas que por um tempo cantaram muito e hoje em dia não cantam mais. Como todos os outros dons, se você não utilizar na obra de Deus, eles vão ser retirados de você. E outra pessoa vai utilizar esse dom. Pode ter certeza disso. Com certeza você já viu alguém utilizando o teu dom. Você já viu alguma pessoa fazendo o que era para você fazer. Até mesmo na sala de aula. Quando o professor pergunta para a sala alguma coisa, você vem com a resposta e fica engasgada no pescoço. Aí você diz, não vou falar não. Eu não quero me expor. Aí uma pessoa do teu lado, ela fala aquilo que você estava pensando. E todo mundo elogia, e todo mundo bate palma, e todo mundo fica feliz pela sabedoria daquela pessoa. E aí você fica afundando na cadeira. Poxa, essas palavras eram minhas, eu devia ter dito. Mas quando a gente não faz, Deus repassa para outra pessoa, entende? Então da mesma forma, os teus dons, muitas vezes você vai ver na igreja, lá na frente, pessoas fazendo aquilo que era para você estar fazendo. Como muitas vezes você diz assim, eu sabia disso, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter feito isso. Até mesmo em questão de investimentos. Você sabia que aquele seria o melhor investimento, mas você ficou com medo
Você não vai que eu perca, não vou fazer. Todas as outras pessoas que fizeram, ganharam. E você foi o único que não ganhou porque você não teve coragem de investir. Como aquele servo que ganhou apenas um talento. Teve medo de perder e ser castigado pelo seu senhor. E por isso não arriscou e não fez. Não fez aquilo prosperar. Entende? Então toma cuidado, porque a palavra de Deus diz que se a gente não tomar conta, a nossa coroa será tirada. Se a gente não perseverar até o fim, se a gente não se esforçar, nós perderemos a nossa coroa. Até aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então não é o fato de você ter recebido uma coisa que ela permanecerá contigo para sempre. Vai chegar um momento que vai ser tirado. Se você não utiliza, vai ser tirado. Isso é em tudo na nossa vida. Aquilo que a gente não utiliza, nos é tirado e é dado para outra pessoa. Até mesmo a tua louça nova, os teus lençóis novos, as tuas toalhas novas, se você não utilizar para os teus familiares, para a tua casa, você morre e outra pessoa vai usar. Entende? Então tem pessoas que têm a mesma oportunidade, recebem o mesmo talento. E uns desenvolvem e outros não. Acontece muito isso. Então não adianta reclamar, eu recebi pouco. Você recebeu conforme a tua capacidade. Segundo a palavra de Deus, Deus sabe do que você é capaz e só vai te dar aquele montante que você consegue desenvolver. Se você não desenvolve, ele tira e dá a outra pessoa. E assim ele vai passando. Porque nós temos urgência de usarmos talentos, dons, recursos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não dá para esperar o dia que você vai resolver utilizar. Se já tem uma pessoa disposta a usar o teu talento, Deus vai tirar e vai dar essa outra pessoa. Porque nós temos urgência. O céu tem urgência. Jesus quer voltar. E nós precisamos desenvolver tudo aquilo que Deus nos trouxe às mãos. Não sei se deu para entender, mas eu não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de dons, de recursos. Estou falando da tua disponibilidade em ajudar pessoas. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente sobe. Quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca a gente no muito. E por isso que muitas pessoas vão crescendo, crescendo, enquanto outras vão descendo, descendo, descendo. Você pode escolher. O seu Senhor ainda não voltou. Então corre que ainda dá tempo. Vamos orar por isso. Deus querido, nós te agradecemos porque ninguém nessa terra pode dizer que ficou sem dom, sem talento. O Senhor abençoou todas as pessoas com pelo menos um talento. E o Senhor nos deu a liberdade de multiplicarmos da forma que nós quisermos, que nós acharmos melhor. E o Senhor só pedirá conta daquilo que nós fizemos com todos os recursos que o Senhor nos enviou, com todos os dons e talentos. O Senhor só quer uma prestação de conta e observar que nós multiplicamos. A forma não importa. O Senhor só quer saber se nós multiplicamos ou se nós enterramos egoisticamente, ou se nós guardamos reclamando de que era pouco ou que o Senhor é severo demais e vai castigar se você destruir aquilo ali. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nos ajude a multiplicarmos tudo o que o Senhor nos enviar. Ajuda, Senhor Deus, para que os nossos dons sejam aperfeiçoados, para que a gente possa servir a nossa comunidade, a nossa família, as pessoas próximas de nós também. Abençoa, Senhor Deus, para que os nossos recursos prosperem, para que possamos ofertar cada vez mais para o Teu reino, porque estamos prestes a voltar para casa e temos uma missão de pregar o Evangelho com grande urgência. E para isso é necessário recursos. Precisamos pagar obreiros, missionários que levem essa mensagem pelo mundo. Abençoa o Teu povo, faz o Teu povo prosperar. Ajuda-nos para que tenhamos as melhores estratégias, para que possamos investir e fazer os melhores negócios. Abençoa o Teu povo como o Senhor abençoou tanto os judeus, que eles são considerados uma das nações mais prósperas até hoje. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a desenvolver
Nós queremos crescer. Nós não fomos feitos para sermos cauda. Nós fomos feitos para ser cabeças. E não estamos falando de enriquecimento. Nós estamos falando em prosperidade espiritual. Estar de bem com o Senhor. Para que o Senhor não nos chame de maus e negligentes. Mas que com um sorriso no rosto, o Senhor nos cumprimente dizendo que nós somos bons e fiéis. Ajuda o teu povo nessa missão, Senhor Deus. Que tudo que nós tocarmos seja abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos a ajudar a nossa família. Que sejamos uma bênção para todas as pessoas que têm contato conosco. Para que a gente possa representar o teu amor para com essas pessoas, o teu cuidado, a providência, porque muitas vezes nós seremos os anjos que essas pessoas precisam receber. Dá-nos a tua paz nesse novo dia, nessa nova semana. Não sabemos o que vai acontecer, mas temos certeza de que o Senhor irá conosco, abençoando tudo o que iremos fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.